Bom dia, bom dia, bom dia. Primeira live desse ano, primeira de muitas. Que é isso, né, gente? A gente precisa começar já com o pé direito, começar alinhando as coisas que a gente deseja, né? E é isso que a gente vai fazer aqui nesse encontro hoje de manhã, começar a entender um pouquinho como é que a gente funciona. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Para quem está chegando aqui recentemente, quem chegou recentemente no meu perfil, para quem está chegando agora, sou Grace, sou terapeuta, sou mentora de mulheres e hoje a gente vai trabalhar o medo, né? A gente vai trazer um pouquinho aqui nesse encontro exatamente o que acontece que acaba nos bloqueando, né? Nos impedindo de crescer, nos impedindo de avançar. E às vezes a gente não para pensar exatamente por que aquela situação ainda não foi vivenciada, por que aquele objetivo nosso não foi atingido, por que aquele sonho não foi realizado. E nem se dá conta que por trás disso pode estar o medo, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que está te impedindo de crescer, o que está te impedindo de evoluir, né? Então se você está chegando agora, já dispara aviãozinho aí, né? Para que as pessoas que você conhece que também estão travadas, que também deixaram de viver alguma oportunidade na vida, justamente porque o medo impediu que isso acontecesse, então dispara aviãozinho aí para essas pessoas, para que elas venham para a live, para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa fazer desse encontro aqui algo bem bacana, para que você já saia assim com aquele despertar já agora, né, na primeira segunda do mês, né? Vou dando bom dia para as pessoas que estão chegando aqui. Bom dia, Jaque, bom dia, Douglas. E é isso, gente. O que a gente precisa pensar, né? Que muitas das vezes a gente deixa de viver, deixa de realizar um sonho porque a gente nem percebe que isso é medo. Nem percebe o que está por trás, o que está nos travando e nos impedindo ali de realizar alguma coisa, de crescer, ou no campo pessoal, ou no campo profissional, né? Então a ideia hoje é fazer com que esse medo que a gente sente, que nos trava, se torne uma potência. Né? E para que esse medo se torne uma potência, o que a gente precisa avaliar? É isso que a gente vai descobrir. Como é que a gente vai lidar com isso para perceber, né, que isso é o medo? Mas antes da gente entrar nisso, o que é importante a gente ter em mente em relação ao medo? O medo, ele é um instinto protetor, né? Ele é um sentimento que está ali justamente para nos proteger das nossas ameaças, para nos deixar em estado de alerta, para fazer com que a gente realmente ative ali aquele modo alerta e recue, e fique na zona de conforto, e fique protegido, né? Então o medo, ele é um sentimento bom? Sim, porque ele é o nosso sentimento protetor. Mas a gente precisa avaliar até onde esse medo ele é benéfico, até onde ele vai realmente nos ajudar, até onde ele vai nos proteger, né, que é a linha saudável do medo, e onde ele passa a nos bloquear. Onde ele passa, ele deixa de ser um instinto protetor e ele passa a ser um limitador do nosso crescimento. Então, o que a gente vai atacar hoje é exatamente essa questão, né? Se ele é um instinto protetor, ele é algo saudável, né? É um sentimento, é uma emoção saudável que vai reverberar emoções pelo nosso corpo de instinto de defesa, ok? Agora, se ele está nos inibindo, nos bloqueando, nos atrasando, isso precisa ser avaliado. E é o que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai entender exatamente quais são os comportamentos que nos atrasam e que por trás desses comportamentos provavelmente está o quê? Está essa emoção, né? Então a gente tem dificuldade de lidar com o crescimento, às vezes a gente cria muitas justificativas para não fazer, para não romper. Eu selecionei aqui, né, umas questões que eu acho que é bacana a gente trazer e que são alguns tipos de medo e que interferem diretamente no nosso crescimento, né?
que é o medo da exposição, que é o medo de não dar conta, que é o medo de fracassar, né? Quantas vezes a gente não tem esse medo de exposição, medo de fracassar? Quantas vezes a gente atrasa, né, as coisas que a gente precisa viver exatamente porque a gente tem medo de arriscar? E por que a gente tem medo de arriscar? Porque por trás do risco também tem a possibilidade do fracasso. Então a gente acaba recuando pelo medo do que a gente possa vir a enfrentar. A gente também tem medo do julgamento. Quantas vezes, né, a gente, principalmente julgamento da família, julgamento do marido, julgamento dos amigos, julgamento das pessoas do trabalho, né? Você fala assim, eu não vou fazer isso, ou eu não vou falar isso, porque o que o fulano vai pensar a meu respeito? Nossa, mas né, se eu me posicionar, se eu falar o que eu penso, eu vou desagradar o Beltrano, ou eu vou desagradar a mãe, o pai, o marido. Então eu acabo não falando, recuo, fico com aquele medo do julgamento, né? Justamente para quê? Eu não me posiciono justamente para quê? Para não ser julgada, para não ouvir, né, a opinião do outro a meu respeito. Então eu acabo recuando, né? Eu tenho medo de me relacionar. Quantas pessoas acabam não vivendo um relacionamento? Por quê? Porque tem medo de se relacionar, né? Acabam optando pela solidão, acabam optando por não ter relacionamento sério, justamente por medo de se relacionar. Então são inúmeros os medos, né? Medo de ficar só, e é no sentido só de não ter família, de não ter filhos, de não ter um relacionamento, né? Então a gente vai listando ali esses medos que são mais comuns e que acabam interferindo, né, na nossa vida. Medo de desagradar, esse é um dos maiores, assim, né? De desagradar, de desapontar mesmo, de desagradar, né? Então você tem o medo da exposição, você tem o medo de ser julgado, mas você tem o medo também de desagradar o outro, né? Aquela pessoa boazinha, não, tudo tá ok, tá tudo bom, né? Por dentro essa pessoa tá super mal, mas ela tá agradando o outro. Por dentro ela tá ali incomodada, né, por ter dito sim para o outro, né, e tá dizendo não para ela, mas ela não consegue desagradar, então ela prefere encarar, ter que dizer sim para o outro, ter que ser política, ter que falar o que o outro quer ouvir, ao invés de dar a sua própria opinião. Então são muitas essas questões que a gente precisa ir explorando para entender quais delas hoje estão interferindo na nossa vida. Quais delas estão ali incomodando ou que a gente está sustentando, né? E que na hora que a gente vai colocar na balança, a gente percebe que está atrasando, que está nos trazendo muita frustração, que está nos trazendo tristeza, incômodo, desconforto, né? Então, essas questões todas elas precisam ser avaliadas. A gente tem medo às vezes, de se arriscar, de mudar de profissão. Eu listei aqui esses medos, né? E muitos deles eu tive, muitos mesmo, e eu vou falar para vocês, né? Vou só terminar aqui e aí se você tiver um medo aí que eu não coloquei, coloca aqui para mim também, né? Para que eu saiba ali quais medos estão te bloqueando, quais medos estão te impedindo de avançar. Eu coloquei aqui também, né, medo de mudar de profissão, medo de fazer uma transição de carreira, né, eu passei por isso, medo de sair da casa dos pais, né, medo de dirigir, né, quem nunca, né, quantas pessoas já passaram por medo de dirigir, medo de ser promovida, né, e aí agora eu vou explorar um pouquinho todos esses medos que eu coloquei aqui para que a gente possa entender e para despertar em você aí, né? Será que eu tô com esse medo, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos assim que eu me recordo que marcou muito a minha vida e que me atrasou bastante, né? E um deles assim que me chamou muito a atenção e que me trouxe muita dor, com certeza, foi o medo de me relacionar. Durante muitos anos eu não entendia isso e eu vivia numa solidão enorme que doía mesmo, né? E foi quando eu comecei a fazer terapia, e isso eu ainda era
né, ali entrando na fase saindo da fase de adolescência e entrando para a fase adulta, e eu senti um vazio muito grande e um medo de me relacionar. Por quê, gente? Porque eu sempre colocava na minha cabeça que, tipo assim, ai, não posso me envolver, ai, não posso me apaixonar, ai, o que essa pessoa, porque quando eu estiver envolvida com essa pessoa vai me deixar. E aí, o que aconteceu, né? Quando eu comecei a questionar e o quanto é importante a gente se conhecer e ter realmente um suporte profissional, né? Quando eu levei isso para terapia, eu fui entender por que o medo não era o medo de me relacionar, né? Porque a princípio eu falava assim, não vou me envolver, não vou namorar, né? Vou ficar aqui, daqui a pouco eu já vou sair fora, porque essa pessoa vai me deixar. Mas, né, quando a gente entende, quando a gente procura um profissional, a gente entende algumas questões, né? E a questão não era o medo de ficar só. A questão era o medo do abandono, né? Então hoje a gente vai trazer esses medos aqui, mas o importante é que a gente perceba qual é a raiz do problema. O que está por trás desse medo, né? E aí, quando eu entendi que o medo não era o medo de me relacionar, o medo não era o medo de me envolver com uma pessoa, mas o medo dessa pessoa me deixar, aí eu fui na causa raiz do problema. E aí a gente avalia a infância, a gente avalia os hábitos, a gente vai entendendo o que aconteceu na nossa vida para te impedir de avançar nessa determinada área, né? E na minha área, nessa área, né? Uma das questões era de relacionamento pessoal, né? Então, quando a gente descobre isso, é muito libertador. Por isso que eu anunciei ontem na live falando que a gente precisa entender o medo, saber qual é esse medo para que ele possa se tornar uma potência, né? E quando a gente entende isso e a gente cura isso se torna uma potência, né? E foi uma das minhas conquistas, assim, pessoais, né, que hoje deixa meu coração quentinho, né, de ter conseguido me libertar desse medo, de ter conseguido viver um relacionamento, né, hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, para quem não me conhece, né, para quem vai assistir essa live depois, que está chegando agora no meu perfil, e que isso um dia foi uma dor muito grande, né? Porque ele deixou de ser ali só um medo para me proteger, mas ele acabou interferindo numa área da minha vida que me trouxe dor e que por anos me impediu de avançar, né? Que era a minha área de relacionamento pessoal. Então, assim, quando a gente entende isso e que a gente fala assim, nossa, né? Fui na causa raiz, resolver esse problema, a gente consegue colher bons frutos. E quando a gente colhe bons frutos, a gente sai dessa condição de medo para a condição de potência. E o que eu quero trazer para você hoje é esse despertar, que daqui a pouco você está aí sem entender por que você não consegue avançar ou no relacionamento, ou na sua carreira, né? Ou na sua vida, no relacionamento com seus familiares, né? Então, quando a gente começa a sair do medo e ir na raiz do problema, essas coisas vão clareando, vão ganhando uma nitidez que vai nos permitir avançar, né? E aí, falando um pouco ainda dos meus medos, né? Até enquanto as pessoas estão chegando aqui na live, teve um outro medo, assim, que me chamou, que me marcou muito, assim, e que eu queria compartilhar com vocês, né? Que era esse medo do desagradar. Gente, o quanto, né? E aí a gente vai se conhecendo, o quanto esse medo de desagradar, de não falar o que a gente pensa, né? E principalmente eu que trabalhei muito tempo no corporativo, então durante muitos anos fui muito polida em tudo que eu ia falar, né? Meu pai, né, era muito severo, então eu fui criada daquele jeitinho muito metódico, muito organizadinha, né? E isso, gente, causou em mim um desconforto, sabe assim, um sufocamento, né? E esse sufocamento eu não conseguia entender, gente, né? Por que eu não consigo falar? Por que eu tenho essa dificuldade de colocar para fora o que eu penso?
de defender as minhas ideias, né? E aí a gente vai, né, novamente entendendo que não é o medo de desagradar, né? Quando você vai na raiz, né, você avalia o que aconteceu, você entende por que você não consegue desagradar, né, porque você precisa de uma aprovação das outras pessoas, né, porque você avalia a sua infância para entender exatamente o que aconteceu, né, e que te fez agir dessa forma. Hoje, para mim, é muito difícil ainda lidar com isso, com essa questão da exposição, com essa questão de vir aqui, de falar com vocês, né? Por quê? Porque a gente busca por validação, né? Então, esse medo de desagradar, ele está ali em paralelo, é uma linha muito tênue, né? Entre você desagradar e você querer aprovação, né? Então, quando a gente entende que a gente basta defender a nossa ideia, que a gente não precisa de aprovação, a gente consegue se libertar também, a gente consegue falar e colocar para fora o que a gente pensa, trazer coisas que daqui a pouco estão aí te causando embrulho no estômago, sabe? E que você acaba sustentando esse desconforto, porque você prefere ficar com essa dor para você, aí e se posicionar, aí e desagradar o outro, né? É aquele típico quando eu digo sim para o outro, eu tô dizendo não para mim, né? Quantas vezes você quer agradar alguém, passa por cima de você, das suas necessidades, às vezes, né, até mesmo do seu cansaço físico, do seu cansaço mental, para agradar uma pessoa e tá dizendo não para você, né? Então, quando a gente entende que o agradar o que está por trás disso é uma necessidade de aprovação, e você trabalha essa necessidade de aprovação, você consegue encarar esse medo, você consegue também olhar com uma outra lente para que você possa crescer, né? E aí trazendo, né, essa questão assim, é fácil? Lógico que não, né, gente? Dói demais, causa desconforto, mas é libertador. Como é libertador quando a gente consegue encarar de frente, né, o que nos paralisa, o que nos bloqueia, né? E o que a gente precisa entender é que se isso não é olhado, se isso não é cuidado, né, se esse medo ele sai de uma condição que é só um mecanismo de defesa e ele vai para um bloqueio, né? Isso gera o quê? Gera a ansiedade, né? E a gente sabe que a ansiedade ela tem ali, né, uma linha muito tênue, aquela ansiedade que é boa, que te coloca em movimento, que é aquela ansiedade que te faz fazer, né? Tipo assim, não, eu sei qual é o problema, então deixa eu resolver. Tô ansiosa porque eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que levar o filho no médico, eu tenho esse cliente para atender, eu tenho essa demanda para resolver, então você tica aquilo ali, visualiza o que você precisa realizar e aí, né, vai dando o check em tudo que você faz e fala assim, nossa, agora eu já estou melhor, já não estou mais ansiosa. Então essa é uma ansiedade que te movimenta, que é a ansiedade a ansiedade que te faz crescer, né? É aquela que te coloca em movimento. A ansiedade gerada pelo medo, ela é uma ansiedade que te bloqueia, que te paralisa e que te traz um desconforto enorme que pode vir a desencadear outros problemas, né? Como fobias, como síndrome do pânico. Então, essa ansiedade, né, que é gerada por causa do medo, ela precisa ser olhada com muito critério, né? Então, hoje a gente está conversando aqui muito para trazer questões rotineiras, questões mais comuns do nosso dia a dia, né, para que você perceba e fale assim, nossa, agora eu entendo que isso aqui, né, era medo, para que você comece a avaliar, né, principalmente agora que é no início do ano, para que você comece a avaliar o que você queria fazer ano passado, que você não fez e que não fez porque você nem percebeu que era medo, né, e você acabou deixando de fazer porque era medo. Então a ideia é trazer esse despertar para você hoje,
né? Porque eu acho que muito antes da gente pensar em plano de ação, né, em plano de resultado, em mapa dos sonhos, eu preciso entender como foi o meu ano, como tem sido a minha vida, né? Para que sim, para que eu consiga enxergar o horizonte, para que eu consiga perceber que muitas das coisas que em algum momento eu defini como meta que eu não realizei, em algum momento eu coloquei como um sonho e hoje ele é uma frustração. Em algum momento eu tentei fazer e fui parada e não consegui ir adiante, né? O que está por trás disso? Será que eu sei? Será que eu parei para me questionar que às vezes isso não deu certo porque eu não consegui gerar a energia necessária? E se eu não conseguir gerar essa energia necessária, e volto novamente a falar, né? Qual que é o problema, né? O problema é o medo ou, né, eu sei qual é a raiz desse problema, o que está por trás desse medo, né? Então, se a gente começa o ano já entendendo o que eu comecei ano passado que eu não fiz, ou o que está na minha vida que precisa ser resolvido que eu ainda não resolvi, a gente começa diferente. A gente começa já dando uma clareza, né, para esse ano que está iniciando. Então a ideia é exatamente de trazer essa clareza aí para que você, na hora que tiver um tempinho aí, comece a selecionar o que eu coloquei na minha lista, né, de metas do ano passado que eu não bati, o que eu estou há anos tentando fazer e que eu não consigo fazer, o que isso representa para mim, tá bom? E aí, gente, eu vou continuar falando aqui um pouquinho, até para que vocês possam me conhecer, né? Teve um outro medo que eu passei recentemente e que impactou, assim, de uma forma, durante muitos anos, né? Impactou em um desconforto e que me adoeceu, né? Que foi o medo de mudar de profissão. Eu trabalhei no varejo durante 24 anos, né? E fui muito feliz, muito realizada. Cheguei no lugar que eu queria chegar, né? Sabia definir muito bem as metas e o que é gostoso do corporativo é que ele te ensina a crescer também e a romper esses medos, né? E chegou uma fase que eu já não estava mais feliz, já não me sentia encaixada dentro da proposta da empresa, né, dentro ali do que a empresa trazia para a gente como posicionamento, enfim. E mesmo, né, estando desconfortável, insatisfeita, frustrada, eu persisti, né, durante muitos anos, uns bons acredito que uns 4 anos assim de frustração, de tristeza, de angústia, por medo do novo, por medo de mudar de profissão, por medo de me arriscar, né? E aí, novamente na terapia, né, você vai e fala assim, tá, mas o que tá me impedindo, né? Poxa, eu vou ser fadada a viver essa tristeza, eu vou ser fadada a viver essa frustração, a não me encaixar mais, não me percebo mais, já não me sinto mais pertencente, mas eu não conseguia avançar, eu não conseguia sair, eu não conseguia me desvincular, né? E avaliando o que estava acontecendo, gente, e aí a gente vai, né, quando a gente vai na causa raiz, isso se torna uma potência, e hoje eu estou aqui, fiz a minha transição de carreira, me tornei terapeuta, né, levo a minha mensagem que já era muito voltada para ser um agente de transformação, para te trazer uma inquietação, né, eu já fazia isso no corporativo também, liderando pessoas, ensinando as pessoas a romperem seus medos, a galgar o seu desenvolvimento dentro da empresa, né, e hoje eu faço isso aqui, né, eu encontrei uma forma, e depois eu conto para vocês como é que isso aconteceu, para que eu pudesse fazer essa transição de carreira e mudar, né? Mudar a minha profissão. E por que eu sustentei essa dor, gente? A gente se acostuma também a viver na dor, né? Eu vivi esses anos sofrendo, angustiada, isso me trouxe burnout, né? Uma aflição, insônia e várias outras, né, questões ali psicossomáticas que foram atreladas a essa decisão que eu não conseguia tomar, né? E quando a gente avalia, né, vai na causa, vai na raiz, a gente descobre o que aconteceu, né? E eu tinha muito medo de falir.
eu tinha muito medo de não ter o dinheiro para pagar os boletos, para pagar as contas, né? E isso fazia com que eu pagasse o preço para ficar num lugar onde eu já não estava mais feliz. Isso fez com que eu pagasse durante anos, né, com a minha própria saúde física e a minha própria saúde mental, né? E aí, assim, ó, é um preço, quando a gente não encara o medo, a gente costuma pagar um preço muito alto. E o que que vem com esse medo, né? Vem a frustração, né? Vem daqui a pouco uma gastrite, vem um refluxo, vem noites de insônia, vem tristeza, né? Vem angústia, vem isolamento, né? Então, eram coisas que eu sentia, que eu não sabia o porquê, o que me prendia ali, né? E o que me prendia era exatamente o medo de viver, né, a falência que os meus pais tinham vivido, passar por situações financeiras ruins, né, não conseguir me encaixar novamente no mercado. Então, depois que eu entendi qual que era esse medo, depois que eu fui na raiz desse medo, eu consegui fazer com que esse medo se tornasse potência, né? Então, hoje, por que eu decidi exatamente começar a lidar logo com o medo, ao invés de trazer para você o planejamento? Porque você precisa olhar para você e entender a raiz, né? E ir a fundo ali para saber o que é que está te bloqueando, o que é que você não consegue, que para você ainda não está claro, mas que você percebe que causa em você um desconforto, que causa em você uma tristeza, que causa em você uma angústia, né? Porque a gente só muda se dói. A gente só muda se dói, né? Se não tá doendo, ou se a gente se acostuma com essa dor, a gente vai suportando, né? E algumas pessoas têm um nível de tolerância menor, outras têm um nível de tolerância maior, outras se acostumam e acabam se convencendo de que é isso que tem para mim, né? É porque Deus quis assim, é porque não tem como mudar essa realidade, é porque eu não consigo, né? E a gente vai colocando essas questões, essas desculpinhas, né? Que vão confortando um pouco e adiando, né, vão confortando a nossa situação e vão adiando a nossa tomada de decisão, né, gente? E então eu estou trazendo aqui alguns exemplos, assim, né, que me trouxeram muita dor e que eu só consegui realmente olhar e ir na causa raiz desse problema quando eu já não suportava mais aquela dor, né? Quando sabe aquele negócio assim do dia do chega, né? E aí eu queria te perguntar o que é para você o dia do chega, né? Quando é que você vai olhar e vai falar assim: não, para mim já deu, eu não suporto mais, né? Nayara colocou aqui: o medo de fracassar paralisa. Gente, como paralisa? Mas quem diz que a gente vai fracassar, né? E aí, assim, a gente precisa entender também até onde a gente paralisa esse medo do fracasso, e aí é o medo do fracasso no seu relacionamento pessoal, é o medo do fracasso como mãe, como pai, é o medo do fracasso como profissional, né? Gente, se a gente for olhar, meu Deus, causa em nós um desconforto que é exatamente essa sensação de paralisia mesmo, né? E aí a gente vai alimentando isso de uma forma tão desconfortável, tão dolorosa, porque aí a gente vê, né, que aí entram os nossos pensamentos negativos a nosso respeito. Que aí ao invés da gente trabalhar o que a gente é bom, a gente trabalha o contrário, né? Ah, não, eu vou fracassar por isso, nossa, eu não sou boa nisso. E a gente passa a todo momento ali por uma situação de tamanho julgamento de nós mesmas, né? Que a gente não consegue enxergar em que a gente é bom. E é por isso que a gente paralisa. Porque a gente começa a alimentar, né? Só com um olhar muito mais negativo, né? Do que a gente é, e muito voltado pelas nossas crenças, pelas coisas que falaram a nosso respeito, por tudo que foi impresso em nós sobre a nossa imagem, né? E aí isso se torna um bloqueio,
E aí a gente acaba não avançando, né? Porque isso fica tão enraizado em nós que a gente prefere ficar no estado de paralisia, né? A gente não consegue sair desse estado de paralisia. E esse estado dói? Dói, né, gente? Lógico que dói. Dói muito, né? Durante anos doeu muito em mim. Vou tomar uma aguinha, porque eu tô falando demais, né? Então, né, qual que é a ideia aqui? Que a gente consiga, né? Do mesmo jeito que eu tô explorando aqui os meus medos, que a gente consiga trazer para você, né, essa clareza do que você precisa fazer, né, como é que você vai identificar se essa ansiedade que você vive hoje, se ela não está associada exatamente a esse medo do futuro, a essa preocupação além da conta, né, essa preocupação em excesso com as coisas que você precisa resolver e que você não está conseguindo resolver, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns sinais assim que vão te trazer mais clareza se você realmente está deixando de fazer as coisas porque você está com medo, né? E aí você não acredita que você é capaz, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, mas eu não sou capaz de pegar esse cargo. Ah, eu não tenho condição, né, de assumir essa responsabilidade. Nossa, o fulano é melhor que eu, né? Então a gente se inferioriza, né? Novamente a gente começa a se julgar, a gente se inferioriza demais e aí vem as nossas inseguranças, né? Vem as nossas comparações e a gente não consegue enfrentar, né? Esse é um exemplo do trabalho, de uma promoção, né? Ou não se sente capaz de ser mãe, de ser pai, né? Ah, mas né, vem ali os medos, como eu não vou conseguir educar, né? Vem as nossas inseguranças e quantas pessoas, né, acabam optando por não ter filhos porque tem essa insegurança de, ah, não vou conseguir educar, olha como o mundo está hoje, né? Olha como as coisas vão ficar no futuro se já está desse jeito, né? Quando a gente também está numa situação assim principalmente agora no ano, né? A gente fez um ritual agora de passagem de ano e aí a gente deseja ali mudar o corpo, emagrecer, fazer uma dieta, né? Fazer uma atividade física, né? E aí a gente acaba se bloqueando também, né? A gente não consegue tomar nenhum tipo de decisão em relação a isso, né? E aí às vezes você fica ali presa nesses seus medos, até começa, né? Ah, e aí você não consegue ir adiante, e aí você vem, né, com vários, né, várias situações que você olha assim e fala assim, nossa, mas né, por que eu não consigo emagrecer, né? Qual é a causa raiz disso? O que eu tenho, né? O que está me bloqueando? O que está me trazendo frustração? Que se eu for olhar, não é só uma frustração, é um medo, né? E que me faz descontar na alimentação, né? A gente precisa, né, ir entendendo isso, né? Não, então o problema não é porque eu estou ali com sobrepeso e estou descontando isso na alimentação, porque eu achava que eu estava ansiosa. O problema é que eu tenho esse medo e que eu não fui na raiz desse medo, que me gerou uma ansiedade e altamente me gerou, e como consequência me gerou uma compulsão, né? Então é toda essa avaliação que a gente precisa ir trazendo para a nossa realidade para entender, né? Se a gente começa a entender isso, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho de encarar, né? Ou nós temos também o caminho da fuga. Né? Às vezes a gente fica ali no caminho da fuga e a gente entra no modo de espera, né? Tipo assim, não tenho, vou fugir disso, né? Então eu vou esperar o momento, vou esperar quando eu estiver uma condição mais favorável para lidar com o meu sobrepeso, ou para começar a fazer uma atividade física, ou para começar a mudar a minha alimentação. Então a gente entra nesse modo espera, né, porque a gente não entende a raiz, a gente não entende a ansiedade e a gente fica nesse modo espera durante anos.
né? Esperando as coisas melhorarem, esperando você estar mais disposta, esperando realmente você ter o ânimo, a vontade para iniciar algo que vai beneficiar, que vai mudar o seu estilo de vida, que vai mudar o seu corpo, a sua imagem, que vai mudar a forma como você se enxerga, a forma como você se trata, a forma como você se acolhe, né? Então também tem essa questão de que o medo, quando ele gera essa ansiedade, ele te paralisa, ele te bloqueia e ele te faz entrar nessa situação de modo de espera, né? E às vezes a gente fica ali esperando por anos, né? Uma situação mais favorável e essa situação mais favorável não vai vir, né, gente? Né? E o que mais, né, que eu coloquei, que eu trouxe aqui para vocês, que eu selecionei, né? É que pode ser uma forma, uma fuga também, né? Vamos falar um pouquinho das fugas que podem estar aí fazendo com que você se paralise, entre nesse estado de paralisia, né? E não perceba que isso é por causa do medo, né? E eu vou trazer um exemplo. E é engraçado falar disso porque hoje eu estou fazendo essa live, gente. Mas assim, ó, eu tenho muito medo de fazer live. Muito, muito medo, né? E por quê? Né? Eu até coloquei aqui, porque me causa uma sensação desagradável, né? Me causa um desconforto, vem aqui as borboletas no estômago. E isso me paralisa também, né? Então é uma coisa que eu preciso romper, que estava ali nas metas do ano passado e que eu comecei a fazer, né? E aí eu falei assim, nossa, agora esse avião vai decolar, agora vai. E aí eu parei. E eu parei por quê, gente? Porque o desconforto de estar aqui, e aí eu volto a falar, né, do desagradar, do se posicionar, do trazer a sua verdade, do se expor, do encarar o seu medo, tudo isso gera um desconforto. Gera um desconforto enorme em nós, né? E aí essa situação desagradável, essas sensações desagradáveis que a gente lida quando a gente encara, faz com que a gente também se bloqueie. Né? O seu organismo fala assim, oi, você saiu da zona de conforto, volta para lá, volta para o seu quentinho, que lá que é bom. Né? Então o medo, ele também faz isso, que é esse mecanismo de defesa, né? E aí, exatamente todas as vezes que eu pensava em fazer uma live, depois que eu fiz uma sequência de lives e depois que eu parei, eu pensava, não, vou ficar aqui no quentinho. Não, não quero viver essa sensação desagradável de novo, essa sensação desconfortável de ser validada, de ter pessoas aqui comigo para assistir a live, de falar o que eles querem ouvir. E aí você vai fazendo um trabalho em você, onde você fala assim, caramba, eu preciso romper isso. Né? Eu preciso entender que hoje isso é desagradável, mas eu não cresço, né? E é a dor do crescimento, quando eu sei o que eu quero, onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu preciso aprender a suportar, né? Esse processo. E suportar o processo requer passar por situações que eu não consigo controlar. Que vão causar em mim, vão reverberar no meu organismo emoções que daqui a pouco serão desagradáveis mesmo, né? Aí dá aquele frio no estômago, dá aquele nervosismo, né? Dá aquela sensaçãozinha assim, daquele coraçãozinho mais acelerado, né? Então tudo isso. E aí o que o nosso organismo entende, né? Tá, você tá numa situação de desconforto, você quer continuar nela para quê? Para quê? Volta para o confortável, eu estou aqui para te proteger, você não precisa passar por isso? Então, todas as vezes que você tiver que encarar uma situação desconfortável, que você está com medo, mas você precisa encarar, né? E aí, desde muito cedo, até mesmo pelas situações da vida, né? Essa frase, ela acabou me acompanhando, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Porque eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí do lado dos meus pais, eu fui emancipada com 17 anos para começar a trabalhar. Eu me mudei para Goiânia com 18 anos, eu morava em Brasília, né? Então eu era muito menina ainda, muito tímida, muito introvertida, né? E aí eu vim fazer faculdade, aí já comecei a trabalhar, e aí, né, precisava me desenvolver, entender quais eram as minhas características para que eu pudesse me desenvolver, para crescer na empresa, porque eu escolhi aquele lugar para crescer. Então, assim, ó, eu sempre lidei muito com medo. Só que quando você lida com medo
e você tem uma opção de escolher ficar na zona de conforto, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar a zona de conforto, gente. A gente vai buscar a zona de conforto. E a prova é essa, né? Eu não consegui construir uma consistência em uma coisa que é para minha carreira, que é para o meu trabalho, que eu gosto de fazer, gosto muito de fazer, mas tem os efeitos colaterais. E aí os efeitos colaterais, o antes, nossa, o antes vem assim, ó, com força mesmo, para fazer com que eu não esteja aqui, para fazer com que eu não traga para vocês um pouco do meu conhecimento, para fazer com que eu fique realmente ali, ó, no meu estado de paralisia, na minha zona de conforto, no meu tá quentinho como tá gostoso, né? Eu costumo brincar assim que a gente às vezes está com a vida toda zoada, você tá toda cagada, desculpe o termo, né? De cima e embaixo, mas aí você se acostuma, tá quentinho, mas tá gostoso, aí você vai ficando ali, tá quentinho, mas tá gostoso, tá quentinho, mas tá gostoso. E o que é isso, gente? É porque a gente não consegue encarar o medo, é porque ele está sendo maior, né? Ele é um instinto ali primitivo que ele vai fazer com que exatamente você se proteja. E aí você está se protegendo do mundo, né? Se protegendo de você mesma, se protegendo da vida que você podia viver, dos sonhos que você tem condição de realizar, mas que você não realiza. Acontece isso aí, gente? Ou acontece só do lado daqui, né? Só do lado de cá? Então, a gente precisa... Ó, a Jace colocou aqui, ó, eu tentando emagrecer, né? É muito isso, gente. Quando a gente entra nesse modo tá quentinho, mas tá gostoso, entendeu? Tá doendo, mas eu já me acostumei com essa dor, porque romper ela também é tão desconfortável. Então, já que eu acostumei com essa, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, entendeu? Por quê? Porque aqui tá confortável. Porque eu não quero viver essa sensação desagradável. Eu prefiro lidar com a situação da tristeza ou da frustração, porque essa vem e passa. Mas a sensação de romper, de me desafiar, de encarar e de falar assim, não, eu vou viver isso e eu vou suportar esse processo até eu chegar na realização do que eu desejo, né? Que pode ser emagrecer, que pode ser fazer uma transição de carreira, pode ser fazer uma transição de carreira, pode ser viver um relacionamento novo, né? Pode ser ter que se divorciar, enfim, eu não sei o que você está passando hoje, mas o meu despertar, a minha voz, ela está aqui para que você olhe para o que te traz hoje esse estado de paralisia, ou que te traz essa frustração, né? E perceba em você quais são as características que você tem, que você pode explorar para romper isso. Tá? Porque é muito ruim a gente chegar, né, numa situação de falar assim, meu Deus, eu estou sofrendo essa mesma coisa durante 1 ano, 2, 3, 4 anos, eu não suporto mais. Entendeu? Me contem aqui, gente, se tem alguma coisa, né? Comodismo mesmo, mas o comodismo é a zona de conforto, né, Jace? O comodismo é quem não gosta, gente, né, de sentar e poder ficar ali descansando. A gente que é mãe, que trabalha, né, que tem ali inúmeros afazeres. Na hora que a gente vai olhar a nossa lista, falta agenda para o tamanho da lista. Então a gente vai querer entrar nessa situação de amanhã eu começo. Ai, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo, né? Ai, semana que vem, na segunda-feira, eu começo. Porque a gente entra nessa situação desse comodismo, né? Só que às vezes a gente fala assim, nossa, mas e se eu fizesse diferente? Né? E se eu começar a me desafiar? Né? Porque do mesmo jeito que o comodismo traz pra gente uma sensação de conforto, de que eu vou ficar aqui mesmo, o se desafiar, o se superar, o romper depois que você consegue o resultado, gente, é libertador,
É libertador, e isso é com relação ao emagrecimento, isso é com relação à atividade física, isso é com relação ao seu trabalho, isso é com relação à promoção. Você fala assim, cara, eu consegui. Pensei que não ia dar certo, mas eu fui com medo mesmo e eu venci, né? E aí você vai colecionando ali a realização dos seus sonhos e o seu troféu pessoal, né? É a realização do sonho e o seu troféu pessoal. E eu quero trazer para você hoje, assim, sabe? Para que você olhe para você exatamente com essa sensação de que eu quero construir esse ano, né? O que eu quero sentir o gostinho dessa realização pessoal e falar assim, esse é meu troféu. Você sabe o que você quer? Compartilha comigo se você sabe o que você quer realizar, né? Que hoje é só um sonho, é um sonho que está aí, né, rodeado de medo, mas que ele pode se tornar uma realização, que ele pode ser sim, né, o seu motivo de sorrir mais, de se sentir melhor com você, de se sentir mais leve, mais feliz, mais realizada, né, assim, de falar assim, caramba, tô no pódio da minha vida, porque a gente tem que estar no pódio da nossa vida, gente. Se a gente não for protagonista da nossa vida, se a gente não fizer por nós, quem que vai fazer? Não vai fazer, né? Tô aqui já me organizando para voltar para você. Olha aí, ó. A Ju falando já para voltar para a terapia. E é isso, sabe? Às vezes, hoje a gente tem muito, e cada vez mais, né? A gente tem a terapia para nos dar essa força, para trazer para nós essa clareza, para fazer esse movimento de olhar para dentro, para que você enxergue a raiz, porque às vezes você sozinho você não vai conseguir enxergar qual é a raiz da questão, qual é a raiz que te paralisa, o que dói em você. Você tem que ir lá na raiz, você tem que investigar a sua infância, você precisa saber por que isso está doendo, né? Você precisa colocar o remedinho ali, nessa dor. Então são essas questões que a gente precisa começar a olhar, né? Às vezes a gente deseja tanto mudar, a gente todo ano faz ali, fala assim, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer, né? E você começa com aquele gás e fala assim, nossa, não foi de novo. Não foi de novo, não consegui. Poxa, mas por que você não conseguiu? Né? Sempre por trás dessa paralisia, por trás desse não avançar, tem coisas que precisam ser olhadas, que precisam ser avaliadas, que precisam ser estudadas para que a gente consiga avançar, né? Então, se a gente não faz esse processo, se a gente não olha para dentro, se a gente não vai na raiz, a gente aprende a criar justificativas. Tá? Que também é um mecanismo de defesa. A gente entra nessa situação de eu justifico, né, a não realização, e não é para o outro não, eu justifico para mim, né? E aí assim, ó, voltando a falar da live, eu sempre colocava na minha cabeça, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que estudar, porque eu sou tímida, porque eu sou introvertida, porque causa em mim um desconforto, eu já tenho aqui os meus clientes, entendeu? Então eu vou ficar com esses clientes aqui mesmo, né? Já tá tudo certo, já são os meus clientes fiéis, e eu vou ficar aqui no meu quentinho. Vou ficar aqui no meu quentinho. Só que em contrapartida, também tinha a dor de não estar vivendo o crescimento que eu desejo viver. O crescimento da minha rede social, né? O crescimento da minha carreira, né? que está no início. Né? Então eu preciso pagar o preço por esse crescimento. Eu preciso romper esse medo, eu preciso romper essa dor do crescimento, eu preciso suportar o processo. Né? E não é só sobre mim, né, gente? Eu tô falando para te dar um exemplo, mas é sobre você. O que você quer suportar? O que você vai tomar a decisão de mudar, mesmo sabendo que vai doer? É isso que a gente precisa pensar, né? Tá doendo? Tá doendo? Mas eu tô crescendo. Tá doendo? Mas eu saí da zona de conforto. Tá doendo?
mas eu sou a medalhista da minha vida. Tá doendo, mas eu estou aqui, ó, no ranking, né, das minhas conquistas. E é isso que eu desejo, né? Que você, ao final desse ano de 2025, você tenha ranqueado várias conquistas, porque você conseguiu romper os seus medos, porque você conseguiu, né, tirar o pé, né, acelerar, né, colocar o pé no acelerador, tirar o pé do freio, colocar o pé no acelerador, ir na causa do seu medo, entender o que está te bloqueando, entender o que te trava hoje e resolver isso, tá? E aí, pra gente finalizar, porque, gente, eu falo demais ali, a pessoa, eu falo que no início é difícil, e eu fui olhar aqui, já vai fazer uma hora que eu tô aqui, gente. Pai amado. Prometo que as próximas eu vou fazer de uma forma mais sucinta, mais enxuta, tá? Pra gente também aprender a otimizar o nosso tempo, até porque eu sei que tem mamães aqui comigo e que a vida da mamãe ela é mais acelerada mesmo, né? E a gente tem que fazer um monte de coisa. Mas, enfim, o tema fluiu, falei demais, e agora eu vou trabalhar com vocês, assim, vou trazer para vocês o que a gente precisa começar a olhar, tá? Para mudar isso, né? Para sair dessa situação, né? De o medo hoje ele não me paralisa mais, tá? Eu transformei esse medo em potência, eu entendi. Então, se você tá aqui, maravilhosa, foi ótimo. Mas fica mais um pouquinho que ainda tem uma coisinha para falar para vocês, tá? Porque eu anotei aqui, gente, e aí assim, ó, anotem, tá? Depois, se você não conseguir anotar agora, vem, assiste essa live de novo, porque eu vou entregar ouro para vocês agora, tá? Que é uma coisa que vocês precisam começar. Sabe aquele negócio assim, vamos começar o ano com os 2 pés na porta? Vamos? Então vamos começar o ano com esses 2 pés na porta, entendendo, tá? O que você vai fazer nesse primeiro momento para se conhecer, né? Para começar já a startar uma mudança. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa entender o medo, né? Eu trouxe aqui alguns medos, né? Que eu trouxe exemplos ali. Você vai fazer isso, vai fazer essa avaliação com você. Você vai conhecer o seu medo, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, deixa eu entender qual é o meu medo. Qual que é a origem desse medo? Deixa eu perceber por que hoje eu tô ansiosa. Por que eu tô carregando essa ansiedade todos os dias? Tá? Então, se faça essas perguntas. Avalie suas emoções, avalie seus pensamentos, seus sentimentos e as suas emoções, né? O sentimento é a tristeza, é a frustração, né? A emoção é o que reverbera no seu corpo. Ai, tô angustiada, tô com meu estômago doendo, tô tensa, minha musculatura tá ruim, né? Tô com meu estômago embrulhando, é o que reverbera, é a emoção, né? Tô com sudorese, enfim. Eu entendi agora, eu já conheço o meu medo. Depois que eu conheci, que eu percebi os sinais e que eu vi que essa ansiedade é por causa do medo, eu entendi isso, eu vou identificar quais são esses medos, né? Eu preciso saber. Deixa eu listar os meus medos. Ah, mas Grace, eu não sei quais são os meus medos. Pensa nas coisas que você queria fazer que você não fez. Entenda por que você não fez. Se pergunte, por que eu não fiz? Se você encontrar essa resposta, por que você não fez, você começa a entender o que estava por trás dessa não realização, tá? E que provavelmente é o medo. O medo né, do julgamento, da aprovação, de não dar conta, enfim, você vai descobrir qual que é seu medo, tá? E aí, quando você identificar o seu medo, sabe o que você vai identificar? As desculpinhas que você conta pra você. O que você fala pra você para não romper esse medo? Ah, eu não tenho tempo. Ah, não dá para fazer. Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho muita coisa hoje para resolver. E aí você sempre sai do foco. Você sempre sai do foco, você arruma. Ah, né? Você sempre arruma um monte de coisa para fazer, para você se justificar, isso ficar confortável para você não fazer, para você não romper o medo. Tá? Então perceba isso também. Depois você vai avaliar se seu medo ele é real ou ele é fruto da sua imaginação.
Percebe? Avalie até onde vai, né? E aí você tem que perceber as consequências. Deixa eu ver, isso é real? Que às vezes isso não vai ser real, gente. Às vezes você está aí, ó, retroalimentando um medo imaginário, tá? Então, percebe isso e percebe também, né? Quantas vezes esse medo imaginário, né, essa ilusão que você criou da sua cabeça de que isso vai acontecer, está te bloqueando, está interferindo diretamente, né, na sua tomada de decisão, no que você precisa fazer para romper isso, tá? E aí, quando você perceber que isso é fruto da sua imaginação, vem aquela sensação, né, de leveza, de alívio, e aí você vai se perguntar, tá, mas o que eu ganho continuar pensando dessa forma? E o que eu perco, né, se eu continuar alimentando esse pensamento? Percebe, gente? O que eu ganho se eu continuar pensando assim? Mas se eu continuar alimentando esse pensamento com essas minhas justificativas, com esse tanto de desculpa, o que eu perco? Falei que eu ia entregar ouro. Se você descobre essas respostas, você vai ter um comichão aí para mudar sua vida, porque a lista de perda é muito grande, tá? E aí você vai identificar, né, as suas maiores qualidades, tá? Porque lembra que eu falei que o medo ele pode se tornar uma potência? Você vai listar o que você é boa, né? Quais são as suas qualidades, em que você já se superou, em que você foi destaque, em que as pessoas te elogiam. E você vai pegar essa sua lista de qualidade e vai começar a empregar ela para romper os seus medos. Vai usar isso a seu favor para fazer com que esse medo deixe de ser medo, né? Vire uma realização e você se torne uma potência dentro das qualidades que você tem, tá? Então, gente, e né, para a gente finalizar a live, esse é o passo a passo para que você transforme o seu medo em potência, tá? E aí está numa situação de muita vulnerabilidade, está numa situação de muita ansiedade, de muitas crises de ansiedade, né? Sente que não consegue respirar direito, né? Isso já está interferindo nos seus relacionamentos, interferindo na sua qualidade de vida, né? Procure por ajuda, procure por um profissional, venha fazer terapia, agende a sua sessão, tá? Esse mês é o mês do meu aniversário e para quem assistir a live, tá? Pode me procurar no direct e agendar a sua avaliação comigo, tá? Que você vai ganhar ali uma sessão gratuita para que a gente possa avaliar, né, quais são os seus medos de perto, para que você saia ali com um plano mais elaborado, mais definido, para que você possa romper, tá, todas as suas travas e fazer um 2025 lindo, um 2025 diferente. Então, se você está assistindo essa live agora, ou se você vai assistir essa live depois, me chama no direct, vem agendar a sua sessão, você não vai pagar nada por ela, é um presente para você, né, para que você comece o seu ano bem, rompendo os seus medos e fazendo com que esses medos se tornem uma potência. E é isso, gente, foi o que eu preparei para a gente nesse primeiro encontro desse ano. Espero que traga para você inquietações, espero que traga para você vontade de mudar, espero que traga para você uma vontade de fazer um ano extraordinário, de subir no pódio da sua vida, né, de ser aí a sua própria medalhista, tá bom? Um beijo grande, uma semana abençoada, né, e que tudo flua aí na sua vida da melhor forma possível. Beijo e até a próxima!